Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade responderemos a esta pergunta: o que é ser verdadeiramente pentecostal? Para respondermos a esta indagação, abriremos a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e, inicialmente, leremos os 4 primeiros versículos. Acompanhe-me, por favor, em sua Bíblia. Diz a palavra de Deus: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. De acordo com a narrativa de São Lucas, um historiador sério, competente e confiável, a Igreja de Cristo nasceu no Pentecostes. Nasceu pentecostal e continua pentecostal, porque o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais não ficaram no pretérito, no passado. Não circunscreveram-se aos dias apostólicos. Nós, das Assembleias de Deus no Brasil, podemos garantir que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais são uma realidade presente para os dias de hoje. Mas ser verdadeiramente pentecostal não é apenas crer no batismo no Espírito Santo e nos dons espirituais. Aliás, neste contexto, nós devemos incluir também os dons ministeriais. Numa outra feita, falaremos sobre eles. Agora, ser pentecostal é estar enquadrado também nestes versículos do mesmo capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Acompanhe-me, por favor, e leiamos a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ser pentecostal é estar firmado e perseverar na doutrina dos apóstolos. Ou seja, nós pentecostais não temos outra regra de fé a não ser as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Estamos alicerçados, portanto, nos santos profetas hebreus e nos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós jamais colocamos a experiência acima da palavra de Deus. Mas a nossa experiência é aferida pela doutrina dos apóstolos. Sim, senhores. Não podemos colocar, por exemplo, os dons proféticos acima desta palavra. Mas cada profecia enunciada em nossos cultos é julgada de acordo com a doutrina dos apóstolos. É o que nos recomenda o apóstolo Paulo. Somos apostólicos, sim. Temos um compromisso muito grande com a doutrina dos apóstolos. Se você quer constatar o nosso compromisso com a doutrina apostólica, leia os nossos livros. Conheça o nosso credo,
a nossa declaração de fé. E os livros que, desde o século passado, desde o início do século passado, vimos produzindo de forma sistemática. Nossos livros teológicos, a nossa querida declaração de fé, uma peça teológica de excelência, em suma. E veja também as nossas revistas de escola dominical. Ora, sem dúvida alguma, e eu digo isso com humildade, a igreja que mais valoriza a escola bíblica dominical são as Assembleias de Deus. Haja vista que a sua editora oficial, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, é conhecida, tanto no Brasil quanto no exterior, como a editora da escola dominical. Como alguém pode dizer, por exemplo, que nós pentecostais somos um movimento à procura de uma doutrina? Não, senhores. Nós temos uma doutrina bíblica de excelência e possuímos também uma teologia de comprovada segurança e excelência. Sim, senhores. Mas as nossas características vão além. Diz aqui a palavra de Deus. E na comunhão. Nós, pentecostais das Assembleias de Deus, valorizamos muito a comunhão, porque sem os laços espirituais entre os filhos de Deus, como pode existir aquilo que a palavra de Deus chama de corpo de Cristo, ou a noiva do Cordeiro? Sem comunhão, a igreja de Cristo é impossível. Basta entrar numa Assembleia de Deus para sentir de imediato o clima de espiritualidade bíblica, comprovadamente bíblica. Mas caminhemos um pouco mais. Diz aqui, e no partir do pão, ou seja, na celebração da Santa Ceia. Ao contrário do que muitos dizem, os pentecostais somos litúrgicos também. Sim, senhores, temos a nossa liturgia, a nossa ordem, a nossa decência, o nosso cuidado, e para nós, a celebração da ceia do Senhor é a solenidade mais importante do povo de Deus, porque, celebrando-a, anunciamos não somente a morte de nosso Senhor e Salvador, como, de igual modo, proclamamos a sua volta imediata. Não podemos ficar sem esta bênção litúrgica, que é a Santa Ceia. Mas prossigamos aqui. Diz ainda a palavra de Deus. E nas orações. Nós somos uma igreja que se caracteriza pelo orar, pelo interceder, pelo clamar incessante, por derramarmos as nossas lágrimas para mover o coração de Deus. Em muitas Assembleias de Deus, há o que se chama de círculo de oração. Sim, círculo de oração. Quando você entra numa dessas igrejas, lá está um grupo de irmãos e irmãs orando, clamando, intercedendo por seus filhos, por sua cidade, por seu estado, pelo Brasil, pelo presidente da República, pela evangelização nacional e pelas missões internacionais. Não pode haver uma igreja sem oração. E, por conseguinte, ser verdadeiramente pentecostal é orar, é clamar,
é interceder, é acreditar firmemente que Deus responde aos nossos rogos e preces. Ser pentecostal é estar de joelhos continuamente clamando e pedindo a intervenção do Senhor. E creia, Ele ouve, Ele responde, Ele intervém, Ele está em nosso meio. E não podemos perder tais características. Mas prossigamos na leitura da palavra de Deus. Diz ainda: em cada alma havia temor. Sim, senhores. Em cada alma havia temor. Sem temor de Deus, como pode haver uma igreja autenticamente pentecostal? Não podemos perder essa característica tão importante da Igreja Apostólica. Não podemos permitir de forma alguma que o mundo nos invada, que nos tire as características de povo de Deus, de nação santa, eleita e sacerdotal, de um povo comprovadamente profético. Precisamos conservar o nosso temor. Isto significa ser santo diante de Deus e perante os homens. Sejamos santos, porque o Senhor Jesus sonda-nos os corações e os rins. Ele sabe perfeitamente aquilo que nos passa na alma, no espírito, na mente, aquilo que se passa em nosso coração. E o evangelista Lucas diz ainda: e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Estas maravilhas e sinais, querido irmão, não ficaram no passado. Não devemos vê-los como algo preterista, saudosista. Ainda hoje, o Senhor continua a operar sinais e maravilhas. Os apóstolos canônicos, os apóstolos do Cordeiro, de fato se foram. Mas levantou o Senhor outros obreiros, outros homens de Deus que possuem os dons ministeriais de Efésios capítulo 4. Hoje, de fato, não temos mais entre nós os chamados apóstolos canônicos do grupo dos 12. Por conseguinte, hoje não podemos mais produzir qualquer peça canônica, porque a fé que uma vez foi confiada aos santos acha-se completa, está aqui na palavra de Deus. Mas que os dons ministeriais existem e são atuais, podemos afirmar com toda certeza. E, dentre os nossos pais fundadores, tivemos 2 apóstolos, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Vieram para o nosso país, evangelizaram-no, falaram de Cristo à nossa gente. E hoje, de norte a sul, vemos a nossa nação como uma nação pentecostal. Não é porque somos mais inteligentes ou mais cultos ou temos mais força ou um método infalível melhor do que outras igrejas. É porque nos abrimos para a atuação do Espírito Santo. Portanto, ser pentecostal também é evangelizar, e graças a Deus evangelizamos. É fazer missões, e hoje as Assembleias de Deus encontram-se não somente em nosso país, mas em toda a América Hispânica, nos Estados Unidos, na África, e chegamos aos confins da terra, expandindo o reino de Deus. Por favor, não nos acuse
de ser um movimento à procura de uma doutrina ou de uma teologia. Pois eu gostaria que você deixasse os preconceitos de lado e nos conhecesse a teologia e a doutrina. Eu lhe indico, prezado irmão, a leitura desta obra que eu tenho em mãos, a Bíblia de Estudo Pentecostal, lançada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Se eu fosse classificar esta Bíblia, falo-ia desta forma: é uma obra teológica de importância. Aqui, nestes estudos e nestas notas, estão a nossa doutrina e a nossa teologia. Mas não pense você que colocamos os estudos e as notas acima do texto bíblico. Não. Os estudos e as notas acham-se submissos à palavra de Deus. Querido irmão, tenha certeza de uma coisa: quando usamos os métodos de interpretação corretos, como método histórico-gramatical, nós chegamos a esta conclusão: que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais são de fato para os nossos dias. E quando utilizamos-nos do método canônico, ou seja, a Bíblia interpreta-se a si mesma, a nossa conclusão cristaliza-se. A obra pentecostal é para os nossos dias. E tenha certeza que nós estamos comprometidos com a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Busque o poder do alto. Busque o batismo no Espírito Santo. Busque os dons espirituais. Seja cheio do Consolador. Evangelize com poder e autoridade. E espere regozijante na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque em breve Ele virá. Você tem essa esperança? Você crê que Jesus em breve virá? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor é também ser pentecostal. Então, a paz do Senhor.